Estradas. Bom, e a pedido de vocês, hoje a gente volta a tratar do assunto da duplicação da BR-101. Nós temos novas informações aqui das terceiras faixas, mas quem vai conversar conosco e contar todos esses detalhes, inclusive responder as dúvidas de vocês, é o Roberto Amorim. Roberto, ele é diretor superintendente da Ecovias Capixaba, um dos nossos convidados aqui desta manhã, meu e de Vilmara. Roberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Vilmara e todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu é que agradeço. Bom dia, Roberto. Bom dia. Roberto, vocês recentemente anunciaram, toda a implementação dos 41 quilômetros de terceiras faixas em pontos críticos ao longo da 101, principalmente no trecho norte. Vamos conversar com os nossos ouvintes? Me explica aí como é que é o projeto. Bom, nós temos aqui 41 quilômetros de duplicação de terceiras faixas no norte do estado, que é o trecho que nós, num primeiro momento, não conseguimos a licença para fazer a duplicação, que seria o norte de Soretama. Então, como uma solução mais rápida, nós entendemos que as terceiras faixas criam área de ultrapassagem que traz segurança e fluidez para esse trecho norte do estado. Nós, dentro dessa construção da repactuação contratual, ainda assim ficou muito lá para frente. O que eu quero dizer com isso? Essas terceiras faixas estavam previstas serem executadas 7º ano pós-modernização contratual. Estamos falando de 2032 aproximadamente. Conhecendo todo esse projeto de crescimento do norte do estado, nós fizemos esse trabalho, então, de antecipar essas terceiras faixas. Então, dos 41 quilômetros, nós quebramos em 3 etapas, vamos dizer assim. Cerca de 7 quilômetros nós já vamos entregar agora em fevereiro de 2027, vai estar as terceiras faixas disponíveis para os usuários da rodovia, mais 14 quilômetros serão entregues em dezembro de 2027 e cerca de 20 quilômetros nós ainda estamos aprofundando estudos para que a gente identifique um melhor cronograma. Então, na prática, até final do ano que vem, nós teremos 21 quilômetros desses 41 já implantados e à disposição de quem utiliza o norte do estado. Uhum. A chegada da terceira faixa, ela é em virtude da necessidade daquele trecho de licenciamento ambiental do Soretama? Exatamente. Como a gente tem um trabalho grande ainda para achar uma solução que traga esse equilíbrio entre desenvolvimento e a preservação ambiental ali dentro de Soretama, nós evoluímos com terceiras faixas até que a gente ache uma solução adequada para diminuir ou zerar, que é o nosso objetivo final, o atropelamento de fauna dentro de Soretama e reduzir ao máximo a supressão vegetal, ali da reserva, para que a gente possa pensar futuramente numa duplicação. Até lá, as terceiras faixas vêm como uma solução, que melhora a fluidez e também melhora a segurança viária. Uhum. Roberto, eu sei que você citou os quilômetros aí, mas as pessoas costumam se situar um pouquinho melhor se você falar um pouco dos municípios, ou pelo menos da região onde vão ser construídas essas terceiras faixas. A gente pega a partir de Linhares todos os municípios do norte. Então, Linhares, Soretama mesmo, o próprio município de Soretama, São Mateus, a parte de Aracruz ali, Jaguaré, então são principalmente esses municípios. Pedro Canário também, a gente pega terceiras faixas já ali chegando na divisa com a Bahia. Então todos esses municípios do norte serão contemplados com terceiras faixas até o final do ano que vem. Roberto, eu tenho uma dúvida. A terceira faixa, ela exclui por definitivo a duplicação? Não, ela não exclui. Nós entendemos como é uma primeira fase até que a gente evolua nessa questão de Soretama, nesse equilíbrio ali para a reserva. E até o 3º ano do contrato modernizado, nós estamos falando de agosto de 2028, nós apresentaremos um estudo para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que vai trazer o nível de serviço em todo o trecho aqui do Espírito Santo, da BR-101. Então ele vai falar, esse estudo, ele vai demonstrar tecnicamente qual o nível de serviço adequado e em que anos eu teria que fazer ampliação. Então a nossa expectativa é que não antes de 2040, 2045, por exemplo, isso é uma estimativa ainda sem ter visualizado o estudo, que a gente conseguiria, com as terceiras faixas, trazer essa fluidez e segurança para o norte, ainda sem a necessidade da duplicação. Mas esse estudo é que vai trazer, com certeza,
qual é o limite em termos de nível de serviço, de tráfego adequado, que precisaria fazer a duplicação do norte. Ficaria, então, a gente poderia dizer que a duplicação em todo da 101, ela se daria ao final do contrato, então, praticamente, né? Praticamente. 2040? Isso, o 2040 foi uma estimativa, como eu disse, da Fernanda sem ainda ter visualizado o estudo, enfim, uma estimativa bem superficial. A gente precisa aprofundar para ter uma data mais assertiva com relação a quando seria essa necessidade. Uhum. E esses trechos, né, que vão acabar resultando em obras e interdições, eles vão acontecer por etapas ou é uma frente só? Eles vão acontecer por etapas, então a gente faz um cronograma, nós estamos exatamente elaborando esse cronograma para atender essas 3 etapas, como eu disse, né? Então, tão logo a gente tem isso finalizado, a gente vai divulgar também o cronograma onde vão acontecer essas obras até fevereiro de 27 e também até dezembro de 27. Mas nós estamos exatamente nesse momento, vendo ali onde que a gente tem condições de começar. Obviamente que isso conversa com a garantia da segurança viária. Então, a gente seria até praticamente não adequado, vamos dizer assim, a gente começar muitas frentes que a gente começa a ter necessidade parecida. Então, a gente tem que adequar esse cronograma de obras junto com o cronograma de fluidez ali e de operação no norte do estado. E nesse período, Roberto, vocês também vão continuar tocando aquele trecho entre Serra e João Neiva, né, que é a duplicação ali nessa região. Exatamente, a gente está com frentes de Serra João Neiva, nós temos 4 frentes de duplicações que elas continuam e estamos avaliando dentro dessa questão operacional até a possibilidade de aumentar essas frentes, até porque nós estamos na iminência de conseguir a licença de instalação tanto do contorno de Ibiraçu quanto do contorno de Fundão. Então, além dessas frentes de Serra João Neiva, teremos frentes também nos contornos de Ibiraçu e Fundão, tão logo o licenciamento seja obtido. E a nossa expectativa é que aconteça aí nos próximos dias. E que cuidados assim a Eco 101, porque nós temos muitos acidentes, temos registrados esse ano particularmente muitos acidentes, né? Não só na BR-101, nas demais vias aqui no estado também, como a gente vai ter um período aí de várias frentes de obras aí a partir da Serra até o norte, no sul também, mas principalmente nessa região norte, o que a Eco está planejando, a Ecovia está planejando para ter um pouco mais de cuidado para evitar esses tipos de acidentes aí? Sem dúvida, Vilmara, sempre é um momento sensível, né? Quando a gente coloca obras na pista, a gente pode ter alguns momentos, a paralisação do fluxo, isso sem dúvida que potencializa. Então nós estamos reforçando a nossa sinalização de obra, tanto com a parte luminosa, as nossas placas, nós utilizamos a sinalização de obra hoje, inclusive, elas são além do que estabelece todo o normativo. Se a gente vê, nós trabalhávamos há 2 anos com placas menores. Hoje as placas são muito maiores, têm uma visibilidade maior. Questão de sinalização visual e luminosa, também a gente implementa isso, porque alguns trechos acabam progredindo para o período noturno. Aliás, alguns trechos de muito movimento, a gente prioriza essas obras no período noturno para não acabar atrapalhando e criando mais risco de acidente ao longo do dia, né? Por exemplo, contorno de Vitória, um desses trechos que a gente, sempre que possível, a gente acaba priorizando a obra no período noturno, e a sinalização ela está adequada e além. Nós temos reforçado, inclusive, não sei se vocês já perceberam, passando por uma obra, o homem-bandeira, que a gente chama, né? Hoje o normativo estabelece que no final, onde tem a finalização que a gente chama ali, né, do tráfego que fica mais lento, nós temos sempre, alguns metros desse local da parada, alguém sinalizando a bandeira, chamando a atenção que vai ter uma parada logo à frente. O normativo, ele sugere trabalhar com 1 ou 2 homens-bandeiras. Nós trabalhamos com 3 aqui. Então, exatamente nessa percepção que quanto antes o usuário perceber que tem esse risco à frente, ele reduz. Agora, é imprescindível falar que o condutor precisa respeitar essa sinalização, né? O que a gente percebe muitas vezes o pessoal, mesmo vendo sinalização, ele não reduz a velocidade, enfim, acaba tendo distrações ali, como, por exemplo, utilizar o celular muito próximo de uma obra. Então, nós temos investido bastante energia nessa sinalização, na melhoria, até acima do normativo, mas é importante que os condutores que utilizam esse trecho também estejam sempre atentos.
Roberto, falando então em acidentes, né? Eu queria daqui a pouquinho também que você me detalhasse um pouco mais do projeto dos contornos, né? Recentemente a gente divulgou uma reportagem que vocês defendiam o aumento, né, do limite de velocidade em trechos da 101. E a gente está exatamente nessa questão que tem a ver os acidentes em alta, né? As estatísticas, inclusive, apontam que a gente tem mais mortes no trânsito do que de mortes violentas, chamados homicídios, aqui no Espírito Santo. Aumentar a velocidade não colocaria mais em risco esse trânsito que já é tão fatal? Fernando, realmente a gente está fazendo um estudo, né, um levantamento técnico para a viabilidade de adequação da velocidade. Como a gente tem aqui uma rodovia relativamente antiga, ela foi construída anos 40, 50, enfim. Alguns trechos a gente entende que já tem uma conformação, e o projeto que ele foi elaborado, por exemplo, o contorno do Mestre Álvaro, ele tem uma possibilidade de avaliar se tem ou não essa possibilidade de aumentar a velocidade. O que nós entendemos? É importante que a velocidade da via seja adequada ao traçado dela, a questões técnicas. Então, o que a gente tem feito esse estudo vai mostrar se é possível ou não. Porque na prática, se a gente coloca um trecho, uma reta muito grande, que tem visibilidade, e é uma rodovia com traçado adequado, se eu coloco ele a 60 por hora, mas ele poderia ser 100 por hora, quem utiliza a rodovia acaba já utilizando essa velocidade acima com a sinalização inadequada, vamos dizer assim. Então, a nossa percepção esse estudo vai nos mostrar se dá para aumentar com segurança. Se for possível, nós vamos fazer todas as adequações de sinalização para que garanta essa segurança. Se não for possível o estudo mostrar que não é possível, a gente mantém, mas a gente já tem uma base técnica para tomar essa decisão, né? Porque muitas vezes tem percepção, poderia ser uma velocidade maior, ou tem a percepção que poderia ser menor. Entendemos que o estudo técnico é que dá essa base para a gente ter a certeza para tomar a melhor decisão. E para quanto iria? Para 100? Então, ali nós temos hoje rodovias no país até 120 km por hora. Então, nós temos a possibilidade ali, dada a classe da rodovia, chegar a 100 ou 110. É isso daí o estudo que vai mostrar para a gente também. Tem rodovias a 120? A velocidade máxima no Brasil é 110, não? Não, nós temos rodovias hoje no estado de São Paulo, interior de São Paulo, na região ali de Hortolândia, que já permite uma velocidade máxima de 120 km por hora. E quando é que fica pronto esse estudo, Roberto? Nós estamos exatamente nesse levantamento agora para o meio do segundo semestre, acredito, por volta de setembro, outubro, a gente deve estar com esse estudo já completo, em condições de avaliar e fazer até uma apresentação para a sociedade. Roberto, falando em velocidade, tem um perfil nosso aqui no núcleo de mensagens dizendo que em Soretama já existe um radar instalado que traz a velocidade média. A pergunta dele se é teste, se já está funcionando. Sim, nós iniciamos esse projeto na semana passada, até por conta do Maio Amarelo, que para a gente é um mês de conscientização muito importante, que a gente aproveita para fazer diversas ações. E dentro desse nosso projeto, esse ano nós instalamos em Soretama 2 radares que calculam a velocidade média. Não há hoje uma legislação que suporte a aplicação de penalidades por conta de infrações de velocidade média, então ele não multa, mas a nossa ideia é exatamente sensibilizar e fazer de forma educativa, mostrando que não adianta muitas vezes a gente reduzir só onde tem o radar, se logo depois eu acabo acelerando, enfim, acabo tendo uma velocidade inadequada. Eu estou em risco e colocando os demais em risco da mesma forma como se não houvesse o radar. Então a nossa intenção é, primeiro, conscientizar que é importante manter a velocidade adequada, né, da via, o que está bem claro na sinalização, mas objetivamente respondendo, não há nenhum tipo de legislação que suporte essa penalização, então ele é só educativo e nós vamos ter nas próximas semanas, inclusive, diversas ações, conversando com o usuário, mostrando que se ele está acima ou não, nessa intenção de sensibilizar dos riscos que é a gente trafegar na velocidade acima do que é permitido. E a média que vocês já encontraram ali? Ali, naquele trecho de 60 km por hora, na semana passada, nas primeiras medições, nós chegamos a velocidade média de 124 km por hora. Ai, tenho tanto medo disso.
Pois é, eu acho que esse é o nosso papel, né, Fernanda, de incansavelmente a gente buscando soluções, usar a tecnologia cada vez mais disponível para que a gente sensibilize e cada vez mais, como você, Vilmar, bem colocar, a gente consiga reduzir essa quantidade de acidentes que é absurda aqui no estado, né? Então esse é um dos nossos papéis, uma das nossas responsabilidades. Roberto, vamos aproveitar agora para a gente falar sobre contorno, os que estão no norte. Sim. Nós temos então no norte contorno de Ibiraçu e contorno de Fundão. Eles já entraram como obrigação nessa modernização contratual que nós assinamos em agosto de 2025. Eles têm uma previsão de estarem concluídos até final de 2028. Estamos trabalhando dentro desse cronograma. A possibilidade, ainda não temos essa certeza, mas trabalhando a possibilidade de tentar antecipá-los o máximo possível. A gente sabe que são 2 municípios ali que crescem bastante e são gargalos para que a gente possa atravessar o norte do estado, né? Então, por isso, a nossa preocupação de, sempre que possível, antecipar esses investimentos ali. O contorno de Ibiraçu ele tem cerca de 3,1 km e o contorno de Fundão ele tem cerca de 7,5 km aproximadamente. Entendido. Roberto, vou para o Repórter CBN contigo, volto para as últimas perguntas, tá bom? À disposição. Um minutinho na linha. Retoma a participação do Roberto. Muito obrigada, Roberto, por aguardar as informações da rede, dessa pane em aeroportos. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. Vamos lá, fechando com as informações dos contornos, né, que estão sendo feitos no norte. Hoje, né, grande parte do trecho norte, ele entra nas cidades, na verdade, né? Ou as cidades entraram, podemos dizer assim, nas rodovias, né? Eu acho que não é uma coisa que não dá para desassociar, né? Como é que a gente tira esse fluxo? Então, nós enxergamos que 3 municípios ali, até por ocasião da modernização contratual, nós discutimos que foi Ibiraçu, Fundão e Linhares. Então, são 3 municípios ali que nós estudamos. São Mateus, nós estudamos também a possibilidade de um contorno e ele mostrou-se não viável em termos financeiros e não teria essa necessidade, até porque uma das coisas que esse estudo leva em conta são as desocupações e desapropriação, ou seja, é a desocupação da área para que a gente faça a duplicação. Então, tanto Ibiraçu, Fundão e Linhares teriam um impacto muito grande para a sociedade, um impacto social, se a gente fosse retirar todas as famílias que já residem próximo à rodovia. Então, não é o único, mas um dos itens que é levado em conta para essa análise é exatamente esse. Por isso, 3 municípios, então, surgiram como forma de solucionar os gargalos que existem hoje. Fundão, por exemplo, por conta da entrada para Santa Teresa, também ali a gente sabe que períodos de feriados, de finais de semana, traz um gargalo, né, quantidade de veículos que acessam a região, que então os estudos mostraram que a melhor solução efetivamente seriam esses contornos nos 3 municípios. É até o comentário de uma das nossas ouvintes, Júlia, a Kelly, né? Isso, a Kelly é usuária do contorno de Fundão. E aí ela percebe ali que o semáforo do cruzamento para Santa Teresa é um ponto de travamento do trânsito. E aí, diante disso, ela está perguntando quais as medidas de engenharia de tráfego, como ajuste temporário dos tempos desse sinal, ou apoio de agentes de trânsito nos horários críticos, estão previstas para mitigar essa retenção e dar mais fluidez à via principal até o fim das intervenções. E aí, Roberto, tem solução para ali? Então, ali nós fizemos já alguns investimentos ali, por exemplo, o semáforo que tem ali hoje, se a gente verificar, ele tem uma câmera para cada lado. Ele é um semáforo inteligente, que nós chamamos. O que seria isso? Essa câmera, ela faz uma contagem através de inteligência artificial e deixa o tempo aberto para o lado que tem mais veículos. Então, vamos supor, quem está vindo do norte, se tem uma fila de carros menor, ele vai ficar menos tempo aberto para o norte, mais tempo para quem vai acessar sentido as montanhas ali, né? O ponto é que tem determinados momentos que tem fila para os 2 lados, então a gente acaba não tendo nem efetividade e nem uma outra forma, uma vez que a gente só tem 2 faixas ali. Então nós analisamos alguns cenários e ali não daria para fazer ação, pensar num viaduto, como eu disse, sem ter um impacto social grande. Então, por isso que a solução acaba sendo o contorno,
O contorno, a previsão é que ele esteja pronto em no máximo 2 anos, então estamos falando, como eu disse, aí 2028 ele concluído, e até lá o que a gente acaba fazendo são ações paliativas. Por exemplo, ali também a gente já colocou balizadores nesse acesso do semáforo para que pessoas não cortassem pela direita e passassem na frente, quem está esperando na fila para entrar. Então, mas são ações ali que acaba tendo um impacto, sim, mas menor talvez que a expectativa. Mas só para destacar que nosso time continua. Roberto, está reconectando? É o sinal de internet. Roberto está conosco ainda? Sim, Ei, Roberto. estou ouvindo vocês. Tá, a gente perdeu o finalzinho da sua fala quando você disse que seu time está... Isso, nós temos um veículo de inspeção de tráfego que ele passa diariamente ali, várias vezes ao dia, e tendo necessidade, tem esse apoio operacional também. E, efetivamente, são muitos veículos e todas essas ações acabam sendo paliativa e o contorno vai ser o que vai resolver definitivamente o trânsito ali dentro de Fundão. Mais uma participação aqui, olha, do Gleberson, ele pergunta sobre caminhoneiros, pontos de pesagem e também sobre as paradas, super paradas, aquelas que foram anunciadas por vocês, 20, não é isso? São 2 paradas de descanso para caminhoneiros, uma no norte, que vai ficar ali em Linhares, quilômetro 169 aproximadamente, e temos outra no sul, que vai ficar em Atílio Vivaco, o quilômetro da rodovia ali, aproximadamente 425, se não me engano. Então são 2 paradas que elas vão estar concluídas à disposição dos caminhoneiros para a utilização de toda a infraestrutura. Ela já está inclusa no valor da tarifa de pedágio, então não tem um custo adicional para a utilização pelo caminhoneiro, e elas serão concluídas em agosto do ano que vem, agosto de 2027. Tá, e a pesagem? De pesagem nós temos 3 postos de pesagem hoje. O de Viana, ele continua em operação. Temos em Linhares em operação. Temos em Rio Novo do Sul em operação. E temos um posto de pesagem em Serra, que ele ficou no trecho que foi municipalizado. Então, ele não faz mais parte da concessão. E ele está previsto até agosto de 2028 um posto de pesagem aqui acima, no município de Serra, um pouco acima de onde está a PRF ali hoje. Esse posto de pesagem ele já vai ser aquele HS-Win que nós chamamos, que ele é uma pesagem pelo pórtico, então não vai ter mais aquela base que ele precisa passar na balança, aquela casinha da balança, vai ser uma pesagem em movimento pelo pórtico, e a previsão agosto de 28 já vai estar pesando aqui em Serra. Roberto, muito obrigada, viu, pela sua participação, hein? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, sempre um prazer falar com vocês.